Olá, eu sou a doutora Cristiane Prada e eu quero conversar com vocês hoje a respeito da importância do tratamento do ronco, apneia e hipopneia. Muitas vezes trata-se o ronco de uma forma jocosa, através de brincadeiras, mas é um problema sério de saúde. Ele acaba causando em casais um distanciamento, provoca esse distanciamento. Então, muitos casais acabam dormindo em quartos separados, isso acaba gerando um distanciamento entre os casais, uma diminuição da afetividade, e ao longo da vida, muitos casais que roncam, né, que tem um marido ou mulher que roncam, acabam se separando. Fora relacionamentos entre amigos, a pessoa fica constrangida de poder dormir com amigos em transportes, né, sei lá, ônibus, avião, e fora isso, ele causa também, gente, uma diminuição da oxigenação do cérebro, e também, por qual motivo que a pessoa ronca? Existe uma obliteração desses tecidos aqui, ó, da orofaringe. A obliteração por quê? Pela língua, pela epiglote, pelo palato, e eu vou mostrar aqui para vocês. Como é que nós respiramos? Sempre pelo nariz e pela boca, os dois, as duas regiões juntas, olha. Então, quando você tem uma obliteração, olha a língua aqui, ela acabou obliterando a passagem de ar, e aí o que que acontece? Você está tendo, quando a obliteração é total, é apneia, parcial é hipopneia. E aí existe um reflexo, olha, sobrevivência, a movimentação, para quê? Para recuperação do ar, né? Porque está faltando oxigenação. Quando nós usamos o aparelho, então nós usamos esse aqui, olha. Então, a mandíbula fica mais para frente do que a maxila, e aí o que que acontece? Você tem um reposicionamento desses tecidos, não vai ter mais a falta de oxigenação, então você consegue normalizar isso, e aí você vai dormir melhor e ter melhor qualidade de vida. Os casos graves são tratados através do CPAP. Nós vamos tratar a apneia moderada e leve. Então, para isso, nós pedimos a polissonografia, que o paciente pode fazer onde ele quiser, mas nós também temos aqui no consultório a polissonografia grau 4, são 6 meses de tratamento. Então, a polissonografia grau 4 é isso, olha, o paciente faz no conforto do seu lar e com isso daqui, né, no dedo, vai medir a frequência cardíaca, vai medir essa dessaturação de oxigênio, que não pode ser abaixo de 95, vai medir o ronco também, o barulho do ronco, inclusive é gravado, todos os eventos que envolvem, né, os episódios, né, que fazem parte dessa síndrome de apneia e hipopneia vão estar registrados ali. Inclusive o batimento, a variação dos batimentos cardíacos. E nós temos, fora aquele aparelho que eu mostrei, que é bastante confortável, nós fazemos este aparelho, já tinha mostrado anteriormente a vocês. Então a mandíbula, ela fica mais para frente, né? Então você tem ali o reposicionamento dos tecidos que eu mostrei no vídeo ali, anterior, e temos esse outro aqui. Nós temos esses dois tipos de aparelho. Tá? E nós vamos fazendo esse avanço gradual e acompanhando através das polissonografias a melhora do paciente. Quais as consequências do paciente, da pessoa que ronca, que tem apneia e hipopneia? Não necessariamente o ronca, ela pode ter apneia e hipopneia sem roncar. Essa diminuição da oxigenação, ela vai provocar uma diminuição da cognição. Então, ela tem uma menor, poder de concentração durante o dia, ela tem sonolência diurna, isso pode atrapalhar, né? E ela não tem, por que ela não tem um sono reparador? Porque toda vez que ela tiver essa diminuição da oxigenação, ela acaba tendo microdespertares à noite, mesmo que ela não se lembre. E isso faz com que ela tenha também a diminuição da oxigenação acumulada noite após noite pode levar também ao Alzheimer.
A diminuição da oxigenação faz com que a pessoa possa desenvolver alterações sérias de pressão que possam levar ao AVC, pode levar também ao infarto. Por quê? Porque toda vez que diminui a oxigenação, o coração acelera, né? Imagina isso acumulado noite após noite, principalmente nos casos graves. Há uma diminuição da saciedade, o hormônio da saciedade. Então, a pessoa tem maior tendência a ter diabetes tipo 2 e também de engordar, tem uma dificuldade de emagrecer. Existe também uma alteração das bactérias do intestino, e por conta que a falta de oxigenação fazem morrer as bactérias boas. Então, a gente chama isso de disbiose intestinal, que pode gerar várias outras doenças, já que o intestino é considerado o segundo cérebro. E aumenta, então, a permeabilidade também das alças intestinais. O acúmulo maior de gordura no fígado. E pode também haver uma redução também da capacidade, uma fadiga muscular e uma dificuldade de assim, recuperação articular. Então, por que deixar de tratar? É muito mais simples que a gente consiga fazer um tratamento e que o paciente possa ter uma melhor qualidade de vida presente e futura.